certeza terminei. Meu padrasto, Greg, tinha uma regra idiota de que eu não podia comer nada em casa sem pedir permissão. A gente vai colher todas as uvas. Então, meus pais alugam uma casa com um terreno de uns 600 metros quadrados. E o dono deixa a gente pegar das barreiras todo ano. Tem uma velha, a More, que colhia antes da gente chegar. E desde então só dá problema. Todo ano é a mesma treta. O dono já falou que a gente... Qual foi o seu momento de eu não comecei, mas com certeza terminei? Meu padrasto, Greg, tinha uma regra idiota de que eu não podia comer nada em casa sem pedir permissão antes. Não só lanchinhos ou besteiras. Literalmente tudo. Quer uma maçã? Pergunta pro Greg. Precisa de um copo de água? Melhor checar com o Greg primeiro. Ele tinha colocado uma câmera na cozinha só pra garantir que eu seguisse esse sistema ridículo de monitoramento de comida. A pior parte era que às vezes ele me fazia esperar só pra me zoar. Eu pedia um sanduíche e ele dizia, deixa eu pensar. Enquanto ficava mexendo no celular por 10 minutos. Enquanto isso, os próprios filhos dele podiam pegar comida na geladeira quando quisessem. Depois de 3 meses dessa palhaçada, eu já tinha tido o suficiente. Se o Greg queria controlar cada mordida de comida na casa dele, eu ia dar exatamente o que ele pedia. Cumprimento total das regras. Comecei a pedir permissão pra tudo. E tudo mesmo. Greg, posso ter permissão pra engolir minha própria saliva? Greg, preciso de autorização pra respirar pela boca, que pode acabar engolindo moléculas de ar sem querer. Greg, pedindo permissão pra lamber meus lábios. Estão ressecados e tecnicamente isso é consumir células mortas da pele. No começo ele achou que eu estava brincando. Ria e mandava eu parar, mas eu continuava. No jantar, levantava a mão antes de cada garfada. Permissão pra comer esse feijão e esse pedaço de frango. Ah, espera. Preciso de aprovação pro molho do frango também, né? Dava mensagem pra ele da escola. Situação de emergência alimentar. Meu estômago está cheio do café da manhã que você aprovou. Preciso de permissão pra meu corpo processar. Quando ele recebia amigos pra ver futebol, eu interrompia a cada poucos minutos. Desculpa atrapalhar, galera, mas preciso da permissão do Greg pra engolir minha própria saliva. Está acumulando faz tempo. Os amigos começaram a olhar estranho pra ele. Um chegou a perguntar se eu tinha algum problema médico. O ponto de ruptura foi quando o chefe do Greg veio jantar. Cara importante. Aparentemente, Greg estava tentando impressionar ele com a comida da minha mãe. Bem no meio da história que o chefe contava, eu entrei na sala com um cara sério. Greg, preciso de autorização de emergência pra comida. Meu corpo vai digerir automaticamente a comida que está no meu estômago sem sua permissão. Devo tentar parar a digestão? Ou você aprova que meus intestinos continuem o trabalho? O chefe parou no meio da frase e me encarou. Depois olhou pro Greg. Que história é essa? Antes que Greg respondesse, eu continuei. Ah, e estou produzindo saliva agora sem permissão. Está acontecendo mais rápido do que eu consigo pedir. Devo cuspir ou tá tudo bem engolir? O rosto do Greg ficou vermelho demais. Vai pro seu quarto, mas eu preciso de permissão pra andar, que exige gastar calorias de comida que você aprovou antes. Além disso, meu quarto tem ar e respirar consome moléculas de oxigênio. Tenho permissão pra quantidade suficiente? Greg explodiu, batendo a mão na mesa com tanta força que os copos de água pularam. O chefe levantou a sobrancelha. Greg, por que seu enteado está pedindo permissão pra existir? Foi quando minha mãe, que estava quieta olhando da porta da cozinha, finalmente falou. Porque o Greg decidiu que nosso filho de 16 anos precisa de permissão pra Para enganar nós atores, perfume extraordinário. O rápido ficou imbatível. Cabelos danificados. Descubra a diferença no corredor. Você me envergonhou na frente do meu chefe. Eu só estava assim. Rubi, oferecimento, serviços, no Rumar Resolve. Já é Natal na Casa Pio. O presente da moda melhor prazo. 60, 90, 120 e 150. Sem entrada e sem juros. Você só começa a pagar e já é Natal na Casa Pio. Todo mundo tem uma lista de queridinhos felizes. Fica só esperando a hora certa pra garantir o seu. Não precisa mais esperar. Na Beauty November do Boticário, você aproveita o mês inteiro com até 70% de desconto. Mas corre, que é porque cuidado. Mãe, eu quero alguma coisa pra beber. Ai, eu vou botar a mãe. Nossa, eu com fome não quero guardar um bolinho que vai com certeza. Chegou a nova linha de tablets Full Deep, com a exclusiva tecnologia Frau Pulse. Gente, foi esse maneiro que eu fiz hoje. Olha como tá o prato. Eu cortei assim, olha. Maneira da prato, viu? Olha essa parte aqui, né? Então aí eu corto aqui. Eu cortei aqui, aí eu cortei aqui, então eu vou cortar essa. Jangadeiro FM 88, primeiro lugar em audiência. Aqui tem que. Gente, caiu que nem um pedaço de bosta. Bosta, gente. Foi bosta que caiu. Que foi, filha? Caetano já foi? Já. Ai, consertou.
garfo devagar na mesa. Você faz a criança pedir permissão pra comer. Greg gaguejou alguma desculpa sobre ensinar responsabilidade, mas dava pra ver que o chefe tinha perdido a paciência com o jantar. Ele foi embora 20 minutos depois. Depois que o chefe saiu, Greg me encurralou no corredor. Você me envergonhou na frente do meu chefe. Eu só estava seguindo suas regras do jeitinho que você definiu. Eu disse inocente. Consumir comida precisa de permissão. Tecnicamente, tudo que eu faço envolve consumir algo. Minha mãe apareceu atrás do Greg. Talvez seja a hora de mudar a regra. Greg parecia derrotado. Tá, nada de pedir permissão pra comida, mas nada de desperdício. Fechado, eu disse. Então pausei. Ah, mas ainda vou precisar de permissão pra uma coisa, suspirou o Greg. O quê? Posso ter permissão pra parar de pedir permissão? Até o Greg teve que rir dessa. Ele nunca mais tentou controlar minha comida. Qual foi o seu momento de eu não comecei, mas com certeza terminei? Meu padrasto, Greg, tinha uma regra idiota de que eu não podia comer nada em casa pedir permissão. Cada vez mais se aliar com pessoas que podem nos ajudar a entender aquilo que às vezes a gente não compreende sozinho. É isso, gente. Aqui estão todos os papos playtime que existe, pelo que eu sei, né? Enfrenta no dia a dia, que eu muitas vezes estou buscando as pessoas que eu tive contato aqui na fundação, que hoje são amigos. Então a gente conseguiu criar um ponto muito produtivo dessa troca de diferentes abordagens e formas para problemas que Aí alguém vai jogar um. Você já se sentiu aquela pessoa? Uma em 1 milhão? Se sim, qual é a sua história? Toda Beth passou por 7 abortos antes de conseguir engravidar de novo. Todo médico falava pra gente parar, que as chances de uma gravidez dar certo eram menos de 1%, mas Beth tinha um pressentimento sobre o oitavo. Essa gravidez foi diferente. Beth teve um enjoo matinal absurdo, algo que nunca tinha acontecido antes. Os médicos ficaram de olho nela, esperando o pior, mas semana após semana, o bebê continuava crescendo. Quando chegamos na marca das 12 semanas, peguei a Beth conversando com a barriga às 3 da manhã, prometendo pra nossa filha que daria o mundo se ela ficasse. Lá pelas 20 semanas, Beth começou a sangrar. Corremos pro hospital, os dois chorando baixinho no carro. O médico fez um ultrassom e, em vez da cara preocupada que esperávamos, ela ficou confusa. Chamou outro médico, depois outro. Descobrimos que nossa bebê tinha uma condição rara. O coração dela se formava fora do peito. As chances de sobreviver? 1 em 1 milhão. Os médicos sugeriram interromper a gravidez, dizendo que mesmo se ela sobrevivesse ao parto, precisaria de cirurgia imediata com 95% de risco de morte. Beth disse não. Ela passou os 4 meses seguintes em repouso absoluto, pesquisando tudo sobre a condição. Encontrou um cirurgião em Boston que já tinha feito essa cirurgia 3 vezes. Todos os 3 bebês sobreviveram. O detalhe, ele só aceitava casos que achava que tinham chance. Gravei a Beth falando com o nosso bebê, explicando como a cirurgia funcionaria e prometendo que tudo ficaria bem. Mandei o vídeo pro cirurgião. 2 dias depois, o escritório dele ligou. Ele topou o nosso caso. Beth deu à luz com 38 semanas. A equipe cirúrgica estava pronta. Levaram nossa filha na hora. A cirurgia durou 14 horas. Beth e eu ficamos na sala de espera, sem falar nada, só de mãos dadas. O cirurgião saiu, exausto, mas sorrindo. Nossa filha conseguiu. Ele disse que em 30 anos nunca tinha visto um bebê tão determinado a viver. Ela segurou o dedo dele no meio da cirurgia, com o coraçãozinho batendo forte mesmo fora do peito. Chamamos ela de Aurora. Antes do nascer do sol, a gente olhava pela janela do quarto de hospital da Beth enquanto esperava pela cirurgia. A equipe chamava ela de bebê milagre. Todo médico que disse pra gente desistir veio vê-la. Um até chorou. Aurora passou 2 meses na UTI neonatal. Beth dormia em uma cadeira toda noite, cantando canções de ninar e falando como ela era corajosa. As enfermeiras diziam que nunca tinham visto um bebê reagir à voz dos pais como a Aurora reagia a Beth. Hoje a Aurora tem 5 anos. O peito dela tem uma cicatriz que ela chama de marca de guerreira. Ela é obcecada por ser médica. Semana passada, ela fez uma cirurgia no ursinho dela, cuidadosamente enrolando curativos no peito dele, igual fizeram comigo. Você já se sentiu aquela pessoa? 1 em 1 milhão? Se sim, qual é a sua história? Minha esposa Beth passou por 7 abortos antes de conseguir engravidar de novo. Todo médico falava pra gente parar, que as chances de uma gravidez dar certo eram menos de 1%, mas Beth tinha um pressentimento sobre o oitavo. Essa gravidez foi diferente. Beth teve um enjoo matinal absurdo, algo que nunca tinha acontecido antes. Os médicos ficaram de olho nela, esperando o pior, mas semana após semana, o bebê continuava crescendo. Quando chegamos na marca das 12 semanas, peguei a Beth conversando com a barriga às 3 da manhã, prometendo pra nossa filha que daria o mundo se ela ficasse. Lá pelas 20 semanas, Beth começou a sangrar. Corremos pro hospital, os dois chorando baixinho no carro. O médico fez um ultrassom e, em vez da cara preocupada que ela ficou confusa. Chamou outro médico, depois outro. Descobrimos que nossa bebê tinha uma condição rara. O coração dela se formava fora do peito. As chances de sobreviver? 1 em 1 milhão. Os médicos sugeriram interromper a gravidez, dizendo que se ela sobrevivesse ao parto, precisaria de cirurgia imediata com 95% de risco de morte. E eu, exausto, mas sorrindo. Nossa filha conseguiu. Ele disse que em 30 anos... Ela segurou o dedo no meio da cirurgia, com o coraçãozinho batendo forte mesmo fora do peito. Chamamos ela de Aurora. Antes do nascer do sol, a gente olhava pela janela do quarto de hospital da Beth enquanto esperava pela cirurgia. A equipe chamava ela de bebê milagre. Todo médico que disse pra gente desistir veio vê-la. Um até chorou. Aurora passou 2 meses na UTI neonatal. Beth dormia em uma cadeira toda noite, cantando canções de ninar e falando como ela era corajosa. As enfermeiras diziam que nunca tinham visto um bebê reagir à voz dos pais como a Aurora reagia a Beth. Hoje a Aurora tem 5 anos. O peito dela tem uma cicatriz que ela chama de marca de guerreira. Ela é obcecada por ser médica. Semana passada, ela fez uma cirurgia no ursinho dela, cuidadosamente enrolando curativos no peito dele, igual fizeram comigo.
Você já se sentiu aquela pessoa em 1 milhão? Qual é a sua história? Me responda. Uma menina no corredor do meu dormitório agiu como se eu estivesse tentando roubar o namorado dela só porque eu não tava de sutiã. Aí, acabei fazendo ele ser proibido de entrar no prédio. Eu moro no dormitório da faculdade e todo o nosso andar é só de meninas. Eu praticamente sempre tô de sutiã quando vou sair ou pra aula ou sei lá. Mas tipo, se eu só vou andar uns 3 metros no corredor pra encher a garrafinha de água ou ir pro banheiro, não rola colocar sutiã. Ninguém faz isso. É o nosso andar. A gente toda mora aqui e metade do tempo a galera anda de pijama ou de toalha e fica chuveiro de qualquer jeito. Então, uns dias atrás, eu saí do quarto pra ir na fonte de água. Tava de regata branca e sem sutiã. A regata não era transparente nem nada, mas dava pra ver o contorno se alguém prestasse atenção. Enchi minha garrafinha, voltei pro quarto. Tudo levou uns 2 minutos. Tinha uns 20 pessoas no corredor perto de outros quartos. Mas eu nem liguei. É um dormitório. A galera vive nos corredores. Uns 30 minutos depois, ouvi batida na porta. Abri e era uma das meninas daquele grupo no corredor. Eu lembrava dela da orientação no começo do ano. A gente tinha trocado umas palavras algumas vezes lá. Ela tava com aquele sorriso meio sem jeito e falou: Chegar até os clientes é uma coisa de Comecei a trampar na construção com 19 minutos. Primeiro trampo de verdade que não era virar hambúrguer ou arrumar prateleira. Meu chefe era um cara chamado Greg, que tava na carpintaria há uns 30 anos. Achava que era o máximo porque sabia todos os macetes. No meu segundo dia, Greg chega em mim enquanto eu varria a serragem. Ei, pega a régua de nível do meu carro e vê se tá funcionando direito. Levei, ele olha, franzindo a testa e segura na luz. Putz, a bolha sumiu. Fiquei lá como um idiota. A bolha? Sim, a bolha dentro deve ter vazado. Vai lá na loja de material e pega uma bolha nova. Tem que ser do tamanho certo. Essa régua é de 1,20 m. Então pega uma bolha de 1,20 m. Eu já tinha ouvido falar das pegadinhas de construção. Meu primo me contou de um caso de mandar alguém buscar chave de fenda canhota. Mas Greg tava tão sério e eu era novato que por uns 5 segundos eu realmente pensei em ir. Aí olhei pro rosto dele e vi um sorrisinho pequeno. Beleza, chefe, já vou. Peguei minha jaqueta, as chaves do carro da empresa e saí. Greg devia achar que eu ia voltar em 20 minutos, todo sem graça. Mas olha só, ele me pagava 15 reais por hora e eu já tinha sacado que ele era mala. Fui até uma cafeteria a uns 5 quilômetros, pedi um sanduíche de café da manhã e um café grande. Fiquei lá 1 hora só no celular. A atendente ficava enchendo meu café. Lá pelas 10h30 fui na loja de material ao lado, só pra parecer ocupado se alguém passasse. 11 horas fui almoçar numa hamburgueria. Peguei um cheeseburger duplo com batata frita, comi tranquilo, vi uns vídeos no YouTube, dei uma gorjeta decente, porque né, tava sendo pago pra ficar lá. Meio-dia, fui pro parque e cochilei no carro por 1 hora. Coloquei alarme pra não perder a hora. Quando acordei, parei em outra loja de material. Dessa vez entrei de verdade. Achei um cano de plástico transparente na seção de hidráulica. Custava uns 3 reais por 60 centímetros. Peguei também corante azul na seção de confeitaria do supermercado ao lado. Voltei pro carro e usei minha garrafinha de água pra encher um pedaço pequeno do cano, uns 15 centímetros. Coloquei o corante pra parecer real. Depois usei fita isolante da caixa de ferramentas do carro pra fechar as pontas. Quando voltei pro canteiro, já eram quase 3 da tarde. Tinha queimado 5 horas e meia nesse recado. Os outros estavam guardando as ferramentas. E Greg tava do lado do carro, com cara de bravo. Onde diabos você tava? Fui até ele com o tubo. Peguei sua bolha, chefe. Ele olhou pra aquilo. O quê? Então, olha só. A loja não tinha a bolha pronta, mas te economizei uma grana pegando uma que você mesmo instala. Aqui tá, entreguei o tubo. Mas vai ter que instalar sozinho, viu? Greg ficou segurando aquele pedaço de tubo com água azul. Dá pra ver a cabeça dele tentando entender se eu tava falando sério ou zoando. Os outros pararam pra olhar. O Carlos, mais velho, começou a rir primeiro. Depois outro entrou na risada. 10 segundos depois, todo mundo rindo, menos Greg. O rosto dele ficou vermelho. Você passou o dia todo fazendo isso? Tive que ir em várias lojas pra achar o material certo. Quis garantir a melhor bolha self-install pra você. Carlos quase chorava de rir. O garoto te pegou bem, Greg. Greg abriu a boca, fechou, só balançou a cabeça. Tentou parecer bravo, mas dava pra ver que tava segurando o riso. Sai daqui, eu te vejo amanhã. No dia seguinte apareci, esperando ser demitido. Mas Greg só acenou quando entrei e mandou eu ajudar o Carlos com a estrutura. Nunca mais falou da bolha. A melhor parte, uma semana depois, ouvi Greg falando com um novato sobre pegadinhas. O cara perguntava o que deveria ficar atento. Greg respondeu: nem tenta com os truques antigos. Esses moleques são espertos demais agora. Comecei a trampar na construção com... O cara da manutenção me acordou às 6 da manhã batendo martelo no apartamento vazio do lado. Aí eu decidi me vingar. Esse era o segundo dia desse inferno. Na sexta de manhã começaram às 6h30, chato, mas enfim, é dia de semana. Eu tinha que acordar pra trabalhar mesmo. Mas sábado de manhã, sério, ouvi a primeira batida exatamente às 6h04. Sei porque peguei meu celular pra ver a hora, achando que tava sonhando. Não tava. Bang, bang, bang. Aí veio a serra, aquele barulho agudo que atravessa o cérebro. A parede do nosso quarto é a mesma do apartamento vazio, então parecia que estavam literalmente dentro do nosso quarto. Meu marido gemeu e enfiou o travesseiro na cabeça. Eu fiquei lá, olhando pro teto, ficando mais irritada a cada batida. A serra continuou por uns 10 minutos sem parar. Depois mais... Comecei a trampar na construção com 19 anos. O cara da manutenção me acordou às 6 da manhã batendo martelo no apartamento vazio do lado. Aí eu decidi me vingar. Esse era o segundo dia desse inferno. Na sexta de manhã começaram às 6h30, chato, mas enfim, é dia de semana. Eu tinha que acordar pra trabalhar mesmo. Mas sábado de manhã, sério, ouvi a primeira batida exatamente às 6h04. Sei porque peguei meu celular pra ver a hora, achando que tava sonhando. Não tava. Bang, bang, bang. Aí veio a serra, aquele barulho agudo que atravessa o cérebro. A parede do nosso quarto é a mesma do apartamento vazio, então parecia que fico mais irritada a cada batida. Gente, a serra consegui dar continuou um por uns jeito 10 de minutos pegar. sem parar. Depois mais marteladas. Aí a serra de novo. Às 6h20 eu sentei. Meu marido espiou debaixo do travesseiro e acho que viu algo no meu rosto porque falou: o que você vai fazer? Eu não respondi. Levantei da cama e fui direto pro banheiro. O banheiro divide parede com a área de trabalho deles. Eu podia ouvir eles conversando do outro lado. Conversa normal enquanto destruíam o sábado de todo mundo. Abri o Spotify no celular e procurei Baby Shark. Achei a versão de 1 hora e aumentei o volume ao máximo. Peguei a fitadinha do visor que tava debaixo da pia, aquela que usamos quando ficamos... Apertei play e saí.
sem entender nada. Meu marido agora tava sentado na cama tentando não rir. O martelo voltou a tocar 2 minutos. Acho que eles acharam que iam sem parar. As marteladas ficaram mais rápidas. Parecia que eles iam terminar logo e sair. Às 7h30, o martelo parou de novo. Eu podia ouvir eles andando e conversando entre os cômodos. Um parecia irritado, o outro talvez sim. Difícil de dizer. Provavelmente estavam tentando descobrir de qual apartamento vinha o barulho. Às 8h03, silêncio total do lado de fora. Martelo ou voz. Espiei pela janela da frente e vi a caminhonete de trabalho deles ainda no processo. Então não tinham ido embora. Só pararam de fazer barulho. Meu marido foi fazer café. Eu fiquei na cama lendo no tablet. 8h47. Levantei e olhei pro meu armário. 2 caras com roupa de trabalho. Abri a porta. 20 e poucos anos, falou o primeiro. Oi, desculpa mesmo por ter acordado vocês hoje e ontem. A gente não percebeu que era tão alto pelas paredes. Mas velho atrás de mim. Hoje vamos tirar o chapéu de pele pelo resto do dia. Deve ser bem mais silencioso. Bom fim de semana. Nenhum falou nada sobre a música. Nenhuma palavra. Mas o olho do mais novo. Agradeço por ter vindo sorte na resposta. Eles voltaram pro apartamento vazio. Fechei o celular tava quente de tanto tempo ligado, quase 3 horas seguidas. Eu podia ouvir eles arrancando os martelos, praticamente silencioso perto do martelo e das terras. Meu marido tava sentado na mesa da cozinha com café, balançando a cabeça pra mim. Você é cruel, falou, mas tava sorrindo. Voltei pra cama e dormi até 10h. O cara tava batendo o martelo no apartamento vazio do lado. Aí eu decidi me vingar. Esse era o segundo dia. A galera não para de tocar música na área da piscina depois do horário. Então eu comecei a tocar a minha própria música no looping, no volume máximo. Moro nesse condomínio. Um dos caras levantou na hora e... Eu não parei. A música ficou no looping. Desligar isso, eu não desliguei. Às 23h30, a galera começou a ir embora em grupos. Primeiro os casais. À meia-noite, só sobraram 2 pessoas, guardando a caixa e o cooler. Segunda noite, silêncio. Terça, alguém tentou fazer um encontro pequeno, tipo 22h15. Nem esperei dessa vez. Caixa de som já saiu pela janela. Sumiram em 10 minutos. Quarta, o síndico mandou outro e-mail. Horários da piscina são rigorosamente cumpridos. Quem descumprir vai levar multa. Desde então, não ouvi ninguém lá fora depois das 22h. E minha caixa continua carregada e pronta na janela por precaução. A galera não para de tocar música na área da piscina depois do horário. Então eu comecei a tocar a minha própria música no looping, no volume máximo. Moro nesse condomínio bem do lado da piscina. As paredes são basicamente de papelão. Tipo, eu escuto até as conversas completas lá fora. Não é o ideal, mas paciência. É um espaço compartilhado. A piscina deveria fechar às 22h. Não é regra minha, mas é o que todo mundo aceitou. Só que ninguém respeita. Faz semanas que a galera fica lá até 2h, às vezes 4h30 da manhã, conversando, rindo, tocando música alta. Primeiro eu tentei ser razoável. Liguei pra administração 3 vezes. Eles falaram pra eu chamar a polícia, então eu liguei. O policial literalmente disse: não tem lei de barulho no condado. Não dá pra fazer muita coisa. Não existe lei de barulho. Beleza, bom saber. Na sexta passada, eu tentando dormir e escuto um grupo de adolescentes tocando rap alto, tipo 23h30, gritando, se molhando, curtindo horrores. Fiquei deitado uns 20 minutos só fervendo. Aí lembrei do que o policial disse. Sem lei de barulho, então eu também posso fazer barulho à vontade. Levantei, peguei minha caixa de som Bluetooth, aquela grande que usa em churrasco, e abri a janela de frente pra piscina. Abri o Spotify e procurei a música mais irritante que consegui pensar. What's New Pussycat, do Tom Jones. Apertei play, volume no máximo e coloquei no repeat. O grave tremia minhas próprias janelas. Os adolescentes ficaram em silêncio uns 30 segundos, provavelmente confusos. Aí um deles gritou: que porra é essa? Mas eu não consegui ouvir direito por causa do Tom Jones perguntando sobre o Pussycat pela 4ª vez seguida. Eles aguentaram uns 15 minutos antes de começar a guardar as coisas. Fiquei observando da janela enquanto eles olhavam em volta, tentando achar de onde vinha o som. Foram embora até meia-noite. Sábado de manhã, acordei com um e-mail do síndico. A partir de agora, os portões da piscina vão ser trancados às 22h em ponto. Perfeito. Problema resolvido. Sábado à noite, de fato, vi o cara da manutenção trancando os portões exatamente às 22h. Sem problemas. Consegui dormir a noite inteira. Aí veio domingo. Por volta das 22h30, escuto música de novo. Olho pela janela e tem tipo 8 pessoas na área da piscina. Portões abertos. Alguém deve ter deixado aberto ou a administração esqueceu de trancar. Eles tinham um sistema de som completo. Cooler cheio de bebida. Tudo. Não era só uns moleques de boa. Era festa planejada. Esperei até 23h torcendo pra eles irem embora sozinhos. Não foram. Então peguei minha caixa de som de novo, abri a janela e dei play em What's New Pussycat. Um dos caras levantou na hora e gritou: você tá falando sério? Pro meu prédio. Mas eu não parei. A música ficou no looping infinito. No sexto repeat, uma mulher gritou: pode desligar isso? Eu não desliguei. Às 23h30, a galera começou a ir embora em grupos. Primeiro os casais, depois os caras que estavam pulando na água. À meia-noite, só sobraram 2 pessoas, guardando a caixa e o cooler. Segunda noite, silêncio. Terça, alguém tentou fazer um encontro pequeno, tipo 22h15. Nem esperei dessa vez. Caixa de som já saiu pela janela. Sumiram em 10 minutos. Quarta, o síndico mandou outro e-mail. Horários da piscina são rigorosamente cumpridos. Quem descumprir vai levar multa. Desde então, não ouvi ninguém lá fora depois das 22h. E minha caixa continua carregada e pronta na janela por precaução. A galera não para de tocar música na área da piscina depois do horário. Então eu comecei a tocar a minha própria música no looping, no volume máximo. Moro nesse condomínio bem do lado da piscina. As paredes são basicamente de papelão. Tipo, eu escuto até as conversas completas lá fora. Não é o ideal, mas paciência. É um espaço compartilhado. A piscina deveria fechar às 22h. Não é regra minha, mas é o que todo mundo aceitou. Só que ninguém respeita. Faz semanas que a galera fica lá até 2h, às vezes 4h30 da manhã, conversando, rindo, tocando música
alta. Primeiro eu tentei ser razoável. Liguei pra administração 3 vezes. Eles falaram pra eu chamar a polícia, então eu liguei. O policial literalmente quer se apropriar das minhas respostas como se fossem suas. Beleza. Então lá no segundo ano do ensino médio, apareceu um novato que na hora se juntou ao grupo de caras que achava que zoar comigo era a maior zoeira. Eu era um cara quieto, ficava na minha, lia durante o almoço, usava os mesmos 3 moletons em rodízio. Na primeira semana que ele chegou, estávamos do lado de fora antes da primeira aula, e ele olha pros meus tênis. Eram só Nikes comuns, nada de especial. Provavelmente uns R$150 na promoção. Ele solta: mano, esses tênis são horríveis. Os meus custaram tipo 5 vezes o que os seus custaram. Eu olho pros pés dele. O cara tava usando uns tênis de plástico transparente onde dá pra ver a meia por dentro. Pareciam coisa de desenho animado. Beleza, falei. Porque o que mais dá pra falar nessa hora? Ele continuou: é grife, mano. Você teria que comprar tipo 5 pares dos seus pra valer o que eu paguei. Meus pais me ensinaram a não gastar dinheiro à toa. Então, entrei. Mas pensei, quem paga tanto em tênis que nem dá pra usar no frio? 3 dias depois, sexta à noite, tem jogo de futebol americano. É novembro. Pra caramba. E o cara aparece com os mesmos tênis de plástico. No meio do segundo tempo, ouço alguém rindo e apontando. Olho pra ele, os tênis literalmente racharam nas laterais por causa do frio. Tipo, abriram. Ele tenta segurar com as mãos, mas já era. Teve que sair mais cedo. Eu não falei nada, mas claro, percebi. Avançando pra aula de história. Mais ou menos uma semana depois, a professora, Dona Howard: vamos jogar um joguinho de revisão pro teste que vem aí. Ela divide a sala em 2 times. E o jogo funciona assim: uma pessoa de cada time vai pro quadro. Ela faz a pergunta. Quem escrever a resposta certa primeiro ganha ponto pro time. 3 perguntas por rodada. Depois sobem outras pessoas. Chega a minha vez e adivinha quem é meu adversário? O cara dos tênis transparentes. Claro, a Dona Howard faz a primeira pergunta. Algo sobre a guerra civil, acho. Não tenho certeza da resposta, mas chutei. Começo a escrever. Ele também escreve. Rápido e bagunçado. Eu termino primeiro e dou um passo pra trás. Ele olha pro que escrevi e na hora aponta pro meu quadro e grita minha resposta como se fosse dele. A Dona Howard confere 2 quadros. Os 2 errados. A galera geme. A letra dele era tão ruim que não dava pra ler. Segunda pergunta. Mesma coisa. Eu escrevo, termino primeiro, dou um passo pra trás. Ele aponta de novo pro meu quadro e grita minha resposta antes de eu falar qualquer coisa. Ainda errado. A Dona Howard fala: agora tô começando a sacar. Esse cara não sabe nada. Só fica esperando eu escrever pra roubar. Chega a terceira pergunta. Última chance de bom. Ela pergunta sobre a Declaração da Independência. Eu realmente não sei, mas aí tem uma ideia. Falo: bem, tipo, acabei de sacar. Começo a escrever no quadro super rápido, animado com a minha resposta. Letras grandes. Tchau, tchau, Lucy. Essa mina se vingou dos bullies dela, e minha avó era uma deles. Minha avó basicamente era uma patricinha dos anos 50, tipo aquelas de filme antigo, só que bem pior, porque nunca superou essa fase. Ela era grossa com todo mundo, mas principalmente com a família. Ela e as amigas do colégio escolheram uma menina que tinha muita espinha e fizeram dela o alvo principal por uns 4 anos seguidos. Eu ouvi essa história um monte de vezes crescendo, porque minha avó lembrava do nada e já ficava irritada de novo. A menina se chamava Janet, e as espinhas dela eram tão ruins que a galera ficava encarando nos corredores. Minha avó e o grupinho dela faziam comentários todos saborosos. Perguntavam se ela lavava o rosto com óleo, trocavam de lugar na sala se elas riam quando ela tinha que apresentar algum trabalho. Era maldade sem parar por anos. Logo antes das férias de primavera do último ano, minha avó e como ela morava numa família fora da cidade, minha avó mal podia esperar trazer ela na segunda-feira pra zoar mais. Não quer que eu faça aquele lanche estranho, tá? Meu namorado foi revocado injustamente do nosso condomínio. Eu dei o troco. Tenta me forçar a acolher meu irmão folgado. Aproveita aí e desperdiçar seu feriadão de 3 dias. Qual foi o caso mais doido de um paciente se autodiagnosticando certo que um médico já viu? Você já deu um choque de realidade em alguém? Um colega de apartamento falou: se você tá tão cansado de limpar nossa bagunça, só deixa nossas coisas onde você achou. Então, não quer que eu faça aquele lanche estranho, tá? Quais são aquelas coisas que você só aprende a querer? Não quer vender pra mim? Conhece meu marido francês, Jack também? Minha mãe é a pessoa mais gente boa que você vai conhecer. Ela pede desculpa até pros homens quando é barra dele. Dá 20% de você. Quer que eu faça aquele lanche estranho, tá? Já tô com beleza. Porque nunca superou essa fase. Ela era grossa com todo mundo, mas principalmente com a família. Ela e as amigas do colégio escolheram uma menina que tinha muita espinha e fizeram dela o alvo principal por uns 4 anos seguidos. Eu ouvi essa história um monte de vezes crescendo, porque minha avó lembrava do nada e já ficava irritada de novo. A menina se chamava Janet, e as espinhas dela eram tão ruins que a galera ficava encarando nos corredores. Minha avó e o grupinho dela faziam comentários todos saborosos. Perguntavam se ela lavava o rosto com óleo, trocavam de lugar na sala se ela sentasse perto e riam quando ela tinha
tinha que apresentar algum trabalho. Era maldade sem parar por anos. Logo antes das férias de primavera do último ano, minha avó e duas amigas cercaram a Janet nos armários. Falaram pra ela que se quisesse pele limpa de verdade, era só lavar o rosto com mijo de vaca. E como ela morava numa fazenda fora da cidade, ficaram rindo disso o fim de semana inteiro. Minha avó disse que mal podia esperar pra ver ela na segunda-feira, pra zoar mais ainda. As férias duraram uns 10 dias naquele ano. Quando voltaram pra escola na segunda, a Janet entrou e minha avó disse que a boca dela caiu de tanto choque. A menina tava com a pele perfeita, mesmo espinho, nem vermelhão. Parecia que ela tinha ido num dermatologista caro da capital. Minha avó e as amigas foram direto perguntar o que ela tinha feito. A Janet só sorriu e saiu andando. Perguntaram de novo na terceira aula e ela ignorou. Cercaram ela no almoço e ela só falou: desculpe o segredo. E foi embora. O resto do último ano, elas não conseguiram arrancar nada dela. Até mandaram um cara que ela curtia perguntar. Nada funcionou. Janet se formou. A pele continuou impecável e ficou mais confiante. Não consigo, gente. Impossível, tchau. Eu vou ficar bem.